Ei, E aí, Felipe, tudo bem? tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Prazerzão falar com você. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pela sua oportunidade com esse bate-papo. Para Você mim tá é um onde? prazer. Você tá no seu ateliê? Pelo visto Estou aí, no ou é... ateliê. Uau, Hoje, belas imagens aí, ó. Para quem não conhece a Ana Ru, quem quiser clicar aqui também na arrobinha dela para ver as obras dela aí, que são lindas. A Tainá, que trabalha com a gente, é super fã sua. É, ah, que ela botou legal. uma pilha, tem que fazer com a Ana, tem que fazer, vamos Ah, fazer, que claro. irado! Por que não? Você é a nossa primeira convidada mulher aí, muito legal também Sério? abrir Oi, essa série com você. Essa é a terceira live, né, que a gente está fazendo. A primeira a gente fez com o Binho uhum. e depois a gente fez com o Gaú, que é de arquitetura, daí a gente está indo com você agora. Semana que vem vai ser com a Cis, não sei se você conhece, aqui de São Paulo, Sim, já ouvi falar. Já. Simone Cis. E já estou aproveitando para dar a agenda aqui. Na outra semana vai ser com o Tech, que é um artista plástico argentino. Antes de te apresentar, eu vou apresentar um pouco o projeto que eu fui cobrado pela Tainá. A Tainá me dá uns puxões de orelha. Mas é isso, a Arte Fora do Museu faz 10 anos, praticamente, que a gente está trabalhando com... A gente começou com... A gente falava que era um mapeamento de arte urbana, hoje em dia a gente fala que é uma iniciativa de valorização, porque a gente não é só o site, a gente acaba fazendo curadoria, festivais, o projeto está crescendo, a ideia é meio que sem limites mesmo, assim, a gente está querendo crescer até onde dá com o projeto. E você é uma das artistas que a gente tem no... A gente tem cerca de 500 artistas catalogados ali, dos mais variados tipos, seja de arquitetura, grafite, esculturas, murais, e você é uma delas, e um prazerzão aqui. Tem um pequeno currículo seu aqui, eu vou apresentar brevemente, se você quiser se apresentar, ou se você prefere se apresentar, fique à vontade. Ah, pode me apresentar. Então vamos lá, agora é a parte formal. Mas é Ananda Nahu, artista visual brasileira, graduada em design gráfico e artes plásticas pela Escola de Belas Artes da Federal da Bahia, correto? Sim. Com mais de 14 anos de carreira, seu estilo se diferencia pela mistura de aspectos, cores, técnicas de pintura e diversidade no uso de materiais. A artista mistura as culturas visuais dos povos e suas composições, aspectos e tradições são refeitos para nascer o novo, vou melhorar a iluminação aqui, que só é possível devido à união e integração de tradições culturais estrangeiras, participou de diversos projetos de arte nos Estados Unidos e Europa, fez também campanhas publicitárias, em 2016 pintou o maior mural do estado de Ohio, financiado pela Cleveland Foundation. Em 2015 foi selecionado pela CNN Style e pela Phaidon como uma das artistas mais influentes do Brasil. Nasceu em Juazeiro, na Bahia, em 85, se mudou para Salvador em 2001. Durante o período da faculdade, interessou-se pelos estudos da fotografia, pintura e gravura de artes plásticas, inspirada nos estudos e pesquisas da litografia, serigrafia, gravura em metal e, consequentemente, um estudo mais aprofundado dos cartazes, principais referências para suas técnicas de gravura. Em 2015, muda-se para o Rio, onde vive até hoje. Correto tudo aí? Correto, tudo ok. Então vamos lá. Ananda, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a gente vai ficar variando aí temporalmente nosso bate-papo, mas eu queria que você me falasse como é que, se você começou já a trabalhar com arte ainda em Juazeiro ou foi depois que você mudou para Salvador? Quando eu entrei na UFBA, na Federal da Bahia, fiz o curso de artes plásticas. Na verdade, eu sempre gostei de pintar e desenhar, desde de criança. E ainda bem que isso foi um hábito que foi fomentado pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, que sempre incentivou muito isso. Ela me colocava em curso de pintura, já via que naturalmente eu gostava de ficar copiando desenho, fazia as minhas próprias histórias, então foi uma coisa que ela foi incentivando e nunca tive muita dúvida que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa de arte, porque eu fazia isso todo dia quando era criança, era muito natural. E eu primeiro comecei fazendo design gráfico e fiz um ano de design gráfico, mas eu achei que não estava.
tipo, é uma coisa muito contida e, assim, para a empresa, era uma coisa que eu não estava muito, vi que não era muito a minha, achei que artes plásticas era uma coisa que podia mais abrir os horizontes. E aí passei para Belas Artes, na UFBA, e lá eu comecei a me juntar com grupos que estavam começando o grafite em Salvador, isso em 2004. E não, o grafite em 2004, 2003, 2004 era uma coisa assim mais não era conhecido e poucos artistas na internet. A gente ainda tinha um Fotolog, o Orkut, depois, sabe, o Mir, que era uma coisa assim, a internet estava começando a entrar realmente, definitivamente na casa das pessoas. E como eu me aproximei de pessoas que estavam se movimentando na rua, eu me interessei e, paralelamente a isso, eu comecei a estudar gravura. Gravura em metal, gravura em pedra, né? Posters. E isso refletia na rua. Todos os meus estudos na faculdade refletiam na rua. Então, eu estudava na faculdade. Tudo que eu aprendia lá, eu já passava para a rua com lambi-lambi, com grafite, letra, personagem, aprendendo a como mexer com spray. Então, assim, a faculdade foi boa, mas eu tive meio que dois cursos, né? Na rua dentro da escola, na universidade. Foi muito importante para mim, para abrir os horizontes e tal. Então, foi muito importante esse momento. Você falou que quando você foi para a faculdade, né, você pegava técnicas ali e tentava levar para a rua, assim. Você lembra o seu primeiro contato com grafite, já que você falou que em Salvador não era muito comum, né? Seu primeiro contato foi pela internet mesmo, revista, ou tinha algum precursor, assim, do grafite que você já via pela rua de Salvador? Assim, como a internet estava começando, era uma coisa de escada, né? Então a gente tinha poucas revistas de grafite, a revista do Binho, por exemplo, do Terceiro Mundo, assim, revista Grafite, que era a revista dele. Era uma coisa assim que todo mundo queria ter para ter alguma noção do que estava acontecendo lá fora. Então artistas feitos Gêmeos, Binho, Espeto e assim, sabe? A gente tinha como referência para começar a fazer alguma coisa, sabe? E a gente, quando eu me juntei com grupos, eram poucas pessoas que estavam na faculdade, já começando a fazer grafite. Foi muito interessante, porque foi uma descoberta coletiva e um desenvolvimento coletivo disso. E as pessoas que me acompanharam, que eu estive junto, hoje já têm suas próprias carreiras, entendeu? Já seguiram, já deslancharam nesse sentido. Então, assim, ainda bem que esse foi um movimento que se desenvolveu muito rápido, o movimento do grafite, da arte urbana, do street art, e também sabendo fazer a diferença que quando você faz uma obra na rua, é street art, mas existe os muralistas e existem os grafiteiros. Então, existe uma diferença, assim, é a mesma coisa, mas não é. Então, você pode estar na rua, tem que fazer rolê, grafite tem a ver com o hip hop, tem a ver com letra, personagem, tem a ver com estar sempre na rua, tem que ter um histórico também de, pô, mesmo que seja de enquadramento de polícia, mas você tem que ter aquela coisa assim de você estar sempre. Esse é o grafite, entendeu? E tem aquele muralismo, street art, que você sai um pouco dessa vertente do grafite, do hip hop letra, e tem outra proposta, né? Você, Então, em Salvador, você se encaixava em qual dessa inicialmente balança? grafite, muito, e depois eu fui me desenvolvendo mais com o mercado de arte, pintura, escultura, muralismo, principalmente, street art. Mas o início, com certeza, grafite. A gente estava dando uma olhada nos seus trabalhos, são lindos, assim, esses quadros aí atrás. Aí, você faz bastante coisa por encomenda também, né? Inclusive no seu perfil do Instagram, você fala, né, trabalhos customizados, né, para fundações e associações sociais, assim, e também clientes privados, né? Você lembra da primeira vez que você foi contratada por alguém, assim, você falou assim, cara, a arte pode me sustentar? Foi logo, assim, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, isso eu entrei na faculdade, logo eu vim, assim, eu fiquei uns 3 anos na faculdade. E aí vi que eu poderia ter uma possibilidade de viver de arte.
mas a situação era que era muito mais interessante, eu poderia me desenvolver muito mais estando nos eixos Rio-São Paulo. Infelizmente, a arte é uma coisa que não é muito valorizada no Brasil e as pessoas ainda têm que abrir um pouco a consciência de que você comprar uma obra de arte, incentivar o artista, indo nas exposições, é uma coisa ainda que está sendo construído no coletivo brasileiro, de o valor disso, né? Porque a arte não é coisa, ela não é um objeto, não é uma caneta, não é uma panela, não é coisa, é algo que você tem que pensar para ter ela surgir. Não importa como aquela exposição que colocaram, tipo, por exemplo, o Duchamp, ele pegou uma privada, isso em 1920, né? Pegou uma privada, assinou e colocou lá na exposição. Para muita gente, nossa, o que é isso? Que besteira, mas existe um sentido que está, existe um porquê, um porém, uma ideia em cima daquilo que faz com que se torne uma coisa totalmente diferente. Então, o pensar tem que existir para a arte existir. Senão ela não tem motivo, senão ela é puramente decorativa, entende? Então, é muito importante, assim, então, voltando, desculpa, eu saio um pouco da linha. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro e logo em seguida eu já comecei a trabalhar no mercado europeu e fiquei uns 8 anos trabalhando exclusivamente no mercado europeu. E nesse momento eu pintei centenas de telas e todas elas foram escoadas para o mercado europeu e houve a possibilidade de eu aprimorar minha técnica, aprimorar meu estilo, aprimorar minha capacidade de pensar numa obra de arte, porque eu só fazia isso da vida, de domingo a domingo, pintava muitas telas, porque tinha um prazo e tinha umas encomendas para lá. Então eu fiquei focada só nisso e larguei tudo que eu estava fazendo para fazer só isso. Então eu ficava fazendo grafite, street art, mas o meu foco mesmo era as telas grandes para o mercado. Depois eu me voltei para o mercado europeu, ou para o mercado brasileiro, que aí eu tive que me readaptar, tanto em relação a o que nós aceitamos consumir como arte, que tipo de trabalho é aceito aqui, que forma eu posso me sustentar de arte. São duas realidades totalmente diferentes, a estrangeira e a brasileira. Eu queria perguntar para você também, enfim, no mundo do grafite, enfim, na verdade, praticamente em qualquer meio, né, tem uma predominância do homem, do trabalho do homem, e nem tanto da mulher. Eu queria que você falasse um pouco como que é ser mulher nessa cena, e não só na cena do grafite, mas também, nesse trabalho de venda de arte sua, nesse trabalho mais de artes plásticas, mas acho que no grafite talvez você tenha sentido talvez tenha tido um impacto maior, né? Queria que você me contasse um pouco dessa experiência sua. Assim, eu particularmente, isso é uma exceção à regra, assim, no meu caso. Eu nunca me senti muito excluída. Algo assim, eu sinto assim, no início as pessoas duvidavam da minha capacidade, mas isso foi muito no início. As mulheres, elas realmente, assim, ao longo da história, é muito difícil para a gente provar nosso valor. E somos subestimadas facilmente. Mas se você for olhar, realmente estudar nas entrelinhas, realmente se aprofundar no estudo histórico sobre isso, você vai ver que a mulher esteve participando, está participando ativamente, tanto na arte quanto no mundo em si, em descobertas científicas, em descobertas em poder político e na arte tem muita presença feminina. Ela só não tem a mesma projeção que a masculina ainda. Mas se você for olhar, por exemplo, no cenário atual da arte brasileira, muitas mulheres, tanto algumas que estão se descobrindo agora, quanto outras que já são galeristas, curadoras, pô, assim, foram mulheres que assim, tipo, desenvolveram a Arte Rio, que é uma das maiores feiras de arte aqui do Rio, foram mulheres que desenvolveram a SP Arte. Então, assim, são mulheres as principais donas das principais galerias no país. Então, a mulher está participando ativamente, seja como sendo artista, sendo como galerista, curadora. Ela está muito ativa no mercado de arte. Então, a gente tem que dar esse valor, né? E, assim, sim, existe uma resistência, existe tudo mais. Porém, existe um lado muito maior que é da aceitação,
que é do reconhecimento, até pelas próprias mulheres de se levantarem, de se darem up, né? Agora mesmo tem uma inscrição do Festival do Cura lá em Belo Horizonte, que é feito, voltado só para as mulheres pintarem em penas. Então, assim, mesmo que não seja assim um número ideal de mulheres que está aumentando muito forte, porque estamos descobrindo nosso próprio valor e não estamos nos menosprezando no que a gente sabe. Eu acho que quando eu recebo uma crítica que eu sou menos porque eu sou mulher, ela entra e sai, sabe? Ela não faz nem efeito. Não adiciona em nada. E hoje em dia a gente só considera o que adiciona positivamente na vida, né? Porque, graças a Deus, estamos na modernidade e temos muito mais recursos de sermos inteligentes, de nos desenvolvermos, do que há 50 anos atrás, que a gente estava lutando para poder votar. Então, se você for pensar no curto espaço de tempo, conquistamos muito rápido, muito pouco espaço de tempo. Concordo plenamente, tem muito que conquistar ainda, mas é isso, total. Só para. Eu acho interessante isso, porque essas barreiras, né, que você tem que quebrar. Acho que você, enfim, ser mulher num meio que é predominantemente tomado por homens já é meio difícil. Você quebrou essa barreira, né? Acho que é incrível por todo o mérito seu, pelo seu trabalho, muito bonito. Tem uma outra barreira que você quebrou, aí não estou nem falando de sexo, de gênero, na verdade, que tem muito artista que vai para a rua e não consegue fazer a transição para a galeria. E você conseguiu fazer essa transição. Eu queria que você me contasse um pouco como que foi esse processo para você. Se foi direto indo para o mercado internacional, que é outra barreira mais difícil ainda, ou se primeiro você fez aqui no Brasil e depois você conseguiu ampliar esse trabalho lá fora. Para fazer a transição entre rua e galeria de arte, assim, na minha opinião, tá? Tem que existir um estudo, mesmo que seja acadêmico ou autônomo, assim, você estudar por conta própria. Mas você tem que ter um conhecimento para saber o que você está fazendo e como você vai fazer essa transição, sabe? Eu acho que não dá para você ter uma boa arte sem que você ignore a parte do estudo da pesquisa, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E para eu realizar qualquer trabalho, tipo assim, eu posso fazer a tela em uma semana, mas eu passei um mês estudando como eu vou fazer aquela tela, ou mural, ou trabalho. Então, assim, o estudo é muito importante, seja você homem, mulher, criança, adulto, não importa. O estudo é muito importante para te dar força, embasamento, para que você faça o que você tenha mais controle do que você deseja, a mensagem que você quer passar. Porque o que eu reparo muito na arte urbana é o seguinte, é muito decorativo às vezes. Assim, existe uma diferença da arte decorativa, que ela é feita apenas para deixar um ambiente bonito, agradável, o que é muito válido, e a arte profunda, a arte pensada, a arte que você tem que raciocinar para você, uma arte que te toca, te arrebata. A diferença é muito grande entre as duas, sabe? E a arte mais profunda, mais consistente, ela sempre requer um estudo muito grande do artista. Não tem como você achar que você está bom o suficiente e você parou de estudar, não. Eu não preciso mais entender nada, eu não preciso mais pegar referências, porque eu já estou boa. Não, isso nunca vai existir. A vida do artista é uma vida de eterno estudo, eterno, vou me aprimorar, uma competição dentro de si mesmo, para que um trabalho fique melhor do que o outro. Senão ele vai ficar repetitivo. Assim, eu vou dar um exemplo do que é isso. Por exemplo, o trabalho do Romero Brito. Ele é um artista que, assim, na minha opinião, tem que dar um crédito, porque ele passou fome, ele foi uma pessoa com condições financeiras muito escassas, e através do próprio esforço, do próprio suor, ele foi para os Estados Unidos, suou e tal, e conseguiu ser um artista de muita representatividade. Ok. Porém, ele caiu um pouco nas mesmices.
eu estava olhando um pouco do trabalho dele, até por causa daquela polêmica Da que deu. polêmica, né? Uhum. É, e, assim, eu nunca gostei do trabalho dele, mas eu, não, tá, tem essa polêmica, eu vou dar uma estudada aqui sobre quem é ele. E, assim, encontrei ótimas telas, belíssimas, tem muito trabalho bom dele. O que aconteceu para que ele se tornasse um artista odiado pela arte, pelos artistas? É que a comercialização da arte dele fez com que ele ficasse repetitivo e fez com que a pessoa ficasse enjoada. Ficou uma arte superficial. Se ele pegasse as boas telas que ele tem e colocasse um pensamento mais profundo, estudasse mais e apresentasse variação do trabalho dele de uma forma mais construtiva, você ia conseguir manter um padrão alto de arte. Mas a comercialização e a repetição daquele trabalho dele, as mesmas cores, as mesmas fórmulas, o mesmo padrão, fez com que a coisa caísse para o lado decorativo, perdendo todos os tipos de valores e de ideias que ele tinha. Então, isso pode ser aplicado a alguns artistas assim que ficam repetindo o mesmo trabalho. É bom, você tem que defender seu estilo, ok, você tem que definir, mas você não pode ficar preso a isso. Você tem que pegar o seu estilo e puxar para cima. Como eu posso variar de uma forma evolutiva dentro do meu próprio trabalho? Eu acho que quem consegue fazer isso consegue se tornar um grande artista e consegue se elevar, ganhar, valorizar o seu próprio trabalho, ganhar mais por cada obra e ser ter mais reconhecimento, ser mais conceituado. Quando você puxa sua própria arte para cima, sabe? Tem um senso crítico muito grande dentro de si que retira a repetição. A repetição, ela infelizmente, ela cai o nível da obra de arte. A repetição sem o pensamento. Quando você repete no sentido de você melhorar, você se torna um grande artista. Mas como que foi feito, como que você, eu queria saber mais quase um guia aí de como acessar as galerias e como acessar o mercado internacional. Graças a Deus, estamos vivendo num mundo muito globalizado. E eu estava vendo umas matérias falando que as galerias físicas elas estão fechando. Até galerias conceituadas de 40 anos, 20 anos, em Nova York, em Paris, estão fechando. Principalmente galerias de pequeno e médio porte. Porque a arte online, a movimentação da arte online, ela está sendo muito forte. E a pandemia, assim, ela veio para martelar mais isso. A vida online agora está muito forte. Por exemplo, agora estamos fazendo uma live. Isso é recente para você, para arte no museu, a frequência de lives. O que é muito bom. É um reflexo da modernidade, é um reflexo dos tempos atuais. E isso está se refletindo no mercado de arte. Então, as galerias, ela oferece exposição físicas maiores, claro, mas elas também oferecem no mesmo nível essa exposição online. Agora, os museus, eu posso ir fazer tour nos museus, claro que não é a mesma coisa pessoalmente, mas eu posso fazer um tour no museu online. Como um artista pode aumentar, como um artista pode melhorar e sobreviver de arte no mercado internacional? Mantenha seu nível muito alto em relação às suas pesquisas e seu estudo tem que ser diário, não é uma vez na vida, uma morte. Cada trabalho que você vai fazer, você tem que estudar muito antes. O que você quer com aquele trabalho? Você vai vender para quê? Para decorar ou você quer tocar alguém? Né? Você vai fazer uma caneta ou aquela caneta vai ter algo pensado e vai se transformar numa grande coisa? Primeira coisa. A segunda, esteja presente na internet de uma forma constante e se apresente de uma forma muito boa. Por exemplo, se eu pintei isso aqui, eu não vou pegar isso aqui e vou tirar uma foto no escuro de uma coisa que eu levei um bocado de tempo, eu vou tirar uma foto celular com a câmera do celular grudenta de coisa e no escuro e vou apresentar e querer que alguém se interesse por isso aqui. Não adianta se eu passei anos pintando a Mona Lisa
e aí eu vou chegar na internet, vou tirar uma foto do celular com a lente grudenta, uma foto escura, sem luz, não vai ter a mesma repercussão. Então, o artista ele tem que se apresentar muito bem na internet. É uma câmera boa, tem que tirar uma foto boa, você tem que ir no Photoshop, dar um tratamento de imagem, tem que botar um texto lá, o que você fez as artes, tem que ter constância no postar, tem que se atualizar, tem que se renovar, tem que entender o que os outros estão fazendo, tem que entender o seu meio, tem que estar por dentro do seu meio e, principalmente, tem que saber história. História da arte, tem que estudar o que os outros artistas no passado fizeram. Porque as pessoas, elas acham que surgiu tudo do nada. Ah, não, do nada surgiu isso aqui. Não, houve um pensamento há 500 anos atrás, aí outro artista melhorou, aí um movimento de outros artistas melhoraram, aí foi melhorando, 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 até você chegar a um ponto que hoje você tem isso. Então, as pessoas acham que dá para criar do nada. Não dá para criar do nada. Você tem que entender os movimentos artísticos que surgiram antes, para daí você dar embasamento para o que você quer fazer da vida. Não dá para você chegar, eu vou pintar isso porque é bonito e me toca. Ah, não é isso, entendeu? Então, se o artista ele consegue unir tudo isso, ele com certeza, ao longo de alguns anos, ele vai conseguir viver de arte tranquilamente. Mas o esforço é pessoal. Não importa se você entrou ou não numa faculdade. Se você entrou na faculdade, ótimo, beleza. Mas se você não entrou, você vai ter as mesmas chances porque você tem internet. E você pode se guiar por aquilo ali, porque é uma enciclopédia. Antes você tinha que pegar lá na livraria ou ir na biblioteca pegar uma enciclopédia. Não, agora você tem um computador que você estuda. Falando de evolução, né, de trabalho, os seus trabalhos antigos, assim, você tem algum que você olha hoje e fala assim, puta, não sei o que eu estava fazendo aqui, realmente você consegue identificar essa evolução de fato, assim? Sim, nitidamente. Eu acho que eu tenho, assim, 15 anos de carreira, quase 16. Eu digo que nesses anos todos eu tive fases. Hoje eu gostaria de repetir algumas sensações, algumas coisas que eu fazia no início da minha carreira, que hoje eu já não consigo mais repetir. Mas eu acharia interessante se eu pudesse, mas não consigo. Então, o meu trabalho especificamente, eu tenho muita referência do movimento antropofágico, que foi iniciado pelo Oswald, De que Andrade. foi feito pela Semana da Arte Moderna, do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral. E o que é o movimento antropofágico? É deglutir as influências estrangeiras e assimilar e transformar uma obra nova com identidade nacional. Basicamente, você ser capaz de pegar toda aquela informação dos outros países, assimilar, criticar dentro de si, importar aquilo ali e produzir algo genuinamente brasileiro, sem cair na relação copiar-colar. Por exemplo, se eu tenho uma influência muito forte americana, por exemplo, eu não vou copiar o trabalho americano e vou passar. Eu vou deglutir. É por isso que se chama um movimento antropofágico, de canibalismo, de comer aquilo ali, faz parte de você e você solta algo novo, você faz algo novo com aquela informação. Então, o meu trabalho é basicamente isso, eu assimilo outras culturas, não copio, eu faço algo novo, mas assimilar outra cultura é muito importante. E hoje em dia, com a internet, eu posso ter um quadro chinês dentro de casa, posso ter um quadro coreano, eu vou lá no shopping e vou como sushi, entendeu? Eu estou consumindo culturas estrangeiras, mas nem por isso estou deixando de ser brasileira. Então, por exemplo, nas minhas telas, essa aqui mesmo que está aqui, ela tem vários cortes. Cada corte vem de uma cultura diferente, vem de um país diferente, vem de uma situação diferente,
que eu coloco tudo dentro para formar o novo. Então, é muito importante você não copiar colar. É importante você copiar, deglutir, interiorizar, assimilar e fazer o novo. Como eu estava te falando antes, a gente estuda os movimentos artísticos para ter base para fazer o novo, porque o novo não vem do mesmo, o novo não vem do nada, o novo vem do velho. O velho já existiu. Então é isso. O velho sempre já vai ter existido. Então você sempre pega aquilo ali e bota para o novo, porque a arte atua como um espelho para a cultura do seu próprio tempo. Então todo artista tem a obrigação de ser ativista e de falar sobre o seu próprio tempo e da sua época. É uma obrigação da arte fazer isso, de alguma forma. Não tem fórmula, mas de Eu algum acho jeito. que mas isso que você falou é muito real, né? Acho que a origem da arte é realmente essa, não é o copiar, né? É você pegar uma, sei lá, do primeiro viajando aqui na conversa, mas é a pintura na caverna que um cara viu, depois foi pintar diferente na outra caverna e, sei lá, de ver quadros e tentar imitar aquilo e do seu próprio jeito, pegando outras influências e criando uma coisa nova, né? E eu acho Exato. interessante, eu acho interessante você falar, trazer isso para cá, porque você está falando de Salvador numa época que o grafite não era tão proeminente. Então suas Exato. influências não vieram tanto da rua, você pegou influências de outros lugares para criar o seu produto, né? Minhas influências não vieram da rua, mas elas, não, assim, elas vieram de vários outros campos, também da rua. Porque eu também estudei muitos grafiteiros, muitos artistas urbanos, até para aprender a fazer letra, no início, aprender a fazer letra, como faz letra, personagem, como se comporta na rua. Então, como eu falei antes, o artista ele não pode ser preguiçoso no sentido do estudo, porque ele vai cair na mesmice e vai padronizar o trabalho dele. E hoje em dia, você pintou uma Mona Lisa, no dia seguinte eu quero ver outra coisa totalmente diferente, eu quero ver uma Mona Lisa muito melhor. E no dia seguinte, aquela Mona Lisa vai ter que estar muito melhor, por causa que o mercado é competitivo, porque as pessoas se enjoam facilmente e, querendo ou não, eu ofereço um produto à sociedade e eu não posso ficar batendo na mesma tecla porque eu vou cair na superficialidade e a comercialização da padronização de um estilo nunca é muito interessante. Então você tem artistas que eu conheço, sim, que super famosos, que eles são tão famosos que eles ficam presos a um estilo de boneco, a um estilo de cor, e eles acabam criando outros nomes para respirar um pouco. Porque às vezes eles ficam, não, eu tenho que ficar repetindo o mesmo boneco amarelo, ou mesma coisa assim, porque eu já tenho um nome, mas Cria um projeto paralelo, cria né? outros projetos para que eles possam respirar um pouco daquela padronagem de comercialização, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu achei bem interessante esse que você fez um mural em Cleveland, é isso, correto? Uhum, sim. Foi o primeiro muralzão grande que você falou que na informação que eu tenho aqui é o maior mural É o da maior mural do cidade. estado de Ohio. Ah, legal. Cleveland Foundation é a maior fundação, uma das maiores fundações do mundo e é mais antigo também. É uma fundação que movimenta bilhões de dólares para a comunidade. E é, tipo assim, é gigantesca a fundação. E ela, todo ano, ela abre um edital para... Não é edital, não. Ela abre... Não é que ela abre, que não é muito aberta, é convite. Ela tem um programa chamado Creative Fusion, que ela convida artistas internacionais para para poder interagir com artistas de Cleveland, artistas locais. Um Então, eles intercâmbio gostam cultural. muito disso, intercâmbio cultural. Então, eu fiz uma residência artística. Uma das características do meu trabalho é entender a comunidade e, de alguma forma, refletir a comunidade nos muros. Porque, assim, não dá para eu chegar num lugar, seja no meu bairro, ou seja em Cleveland, qualquer outro lugar que eu vá, e pensar que não foi embora. Então, nesse mural, eu tive 3 meses para realizar. Passei um mês fazendo. Eu fiz um ensaio fotográfico durante um mês com as crianças do centro comunitário de lá.
e fotografei várias crianças para poder embasar para o meu mural. E dessas crianças, de, sei lá, 20 que eu fotografei, eu selecionei 6, montei o mural, e essas 6 crianças moram lá, mas elas se veem no mural. Então, foi bem interessante, porque, assim, em Cleveland, eu pintei em Lakeview Terrace. Lakeview Terrace é uma comunidade de lá muito pobre, muito assolada por problemas de droga, prostituição, miséria. Assim, ninguém quer ir lá, sabe? É uma coisa muito, assim, não é que é esquecida, mas ninguém quer ir lá, que é muito violento. E aí me apresentaram aquele muro de 200 metros por 7. E isso aí é a sua obrigação. Eu falo, faça isso aí. Você tem esse tempo para poder pintar esse muro. Então, eu apresentei rapidamente um rascunho para a prefeitura de Cleveland, que não tinha nada a ver com o que eu pintei. Era só flores, padronagens geométricas e tudo mais. Só para Eles aprovar. aceitaram. Só para provar, eles aceitaram. Eu poderia facilmente fazer aquilo ali, porque se eu fizesse aquilo ali, eu ia ser bem rapidinho para fazer. Resolvia rápido. Mas o que eu pensei? Não, se eu tenho a oportunidade de fazer o maior mural de Ohio, é melhor que esse mural represente a comunidade, para que eles possam ter amor pelo mural e, de certa forma, as pessoas possam se sentir com autoestima alta, possam se ver, possam levar a moral, a autoestima daquela comunidade e de uma situação e de um povo, entendeu? Claro. E isso iria significar muito mais trabalho para mim. Porém, como eu te falei, o artista ele não pode fazer porque é mais fácil, ele tem que fazer o que é o melhor, mais complexo, e o que é melhor. Fiz o mural, tive ajuda de artistas locais, eu fiz o artista que parou comigo, me ajudaram a pintar o mural, mas eu fiz todo o design e pintei as crianças, e o fundo é todo afrodescendências africanas. Então, o nome do mural se tornou Reis e Rainhas de Lakeview Terrace, porque a maioria da padronagem que eu coloquei, eu fiz uma pesquisa de padrões africanos antigos, clássicos, e peguei padronagem de reis e rainhas africanos e de impérios africanos, de antigamente. Eu peguei várias padronagens de lá, coloquei junto com aquelas crianças. Eu elevei a situação. E hoje aquele mural é uma coisa assim, as pessoas colocaram luz, tipo, qualquer defeitinho que tem é exigido que se vá lá corrigir, sabe? É totalmente diferente. Então, eu já tenho um costume de, eu já fiz vários projetos exatamente nessa pegada. Eu boto a população representada, tudo que for a ver com a população eu coloco. Fiz um projeto muito semelhante em Cabo Verde, na África, que era um lugar muito, muito, em relação a condições, muito pior do que Lakeview, que era nos Estados Unidos. Cabo Verde não tem nem sistema sanitário, tem fossa. Às vezes as pessoas fazem xixi e jogam na rua, assim, não tem, sabe? Se a gente acha que a gente não tem condição aqui no Brasil, vocês não imaginam em Cabo Verde. E lá tem um projeto chamado Xalabás, que eles estão levando artistas para um bairro chamado Achada Grande Frente, para que a prefeitura e para que as ONGs, para que as empresas, para que as pessoas possam observar aquele bairro e aí começar a investir em saneamento básico, em escola, em centros comunitários e etc. Para isso, eles antes levaram artistas para dar luz, para mostrar. O artista deu visibilidade ao bairro, começou a vir os investimentos. Então, olha o papel importante do artista quando ele pensa na comunidade, quando ele se propõe a fazer um trabalho. Eu não fui a única desse projeto, vários artistas fizeram. Todos eles com o maior amor do mundo para poder levar aquela situação melhorar e tudo mais. E concluindo isso aí, tanto em Lakeview, tanto em Cleveland como em Cabo Verde, é muito importante que você observe o que você está fazendo, onde você está fazendo. Tem que ter um porquê de você pintar aquilo naquela situação, sabe? E principalmente, a mensagem ela tem que ser positiva. Ela não pode ser algo grotesco. Você não pode pintar um monstro. É uma comunidade que sofre com a violência. Tu não vai pintar gente violenta lá, tu não vai pintar coisa negativa, tu não vai pintar arma,
você não vai, entendeu? É você pensar de positivo. Qual é a luz que você pode colocar naquele muro e aquela luz vai ficar brilhando para que, de alguma forma, inconscientemente, ela possa inspirar quem está lá a ter um pouco mais de autoestima, de certa forma, se preservar. Essa é a ideia. Legal, deixa eu só dar um recado aqui. A Ellen da Costa falou, só arte me emociona. Quem quiser mandar pergunta pode mandar, viu, pessoal? Eu vi que o Surreal Nenê entrou aqui. Surreal Nenê, eu queria falar com você numa live aqui também, faço o convite ao vivo aqui. Deixa eu só, eu achei bem interessante essa história que você contou, as duas, na verdade, nesses dois lugares. A gente, enfim, a gente faz 10 anos já que a gente trabalha com esse mapeamento, e a gente tem conversado com vários artistas e pessoas que têm acesso à arte de alguma forma, né? Seja de ver a arte na rua ou ter a parede da sua casa pintada, né? E tem um poder transformador da arte que eu acho muito legal, assim. E eu acho que a street art talvez seja a arte mais transformadora que tem, porque ela está na rua, meu, sei lá, tem obras que, não sei, vou dar um exemplo aqui, aqui de São Paulo tem um desenho do Daniel Melim que fica na entrada praticamente de São Paulo, sei lá quantas milhões de pessoas passam de carro todo dia, é como se fosse um mural, assim, Welcome to São Paulo. Do Messi, né? Já é um pouco É, antigo, né? Ele é bem icônico esse mural, bem legal. pois virou meio que um cartão postal da cidade, né? E eu acho interessante isso aí que você transforma a cidade, né? E transforma quem passa por ela. Tem outro exemplo aqui também de São Paulo que tinha um mural ali chamado O Estrangeiro, que foi feito pelos Gêmeos em 2008, acho que foi no ano da França no Brasil. E depois ele era um mural que ficava no centro, tal, todo mundo viu o mural, óbvio. E aí um dia tiraram o mural. E aí quando tiraram o mural, as pessoas começaram a notar, falaram, eita, cadê o mural, sabe? Então acho que assim, a arte tem um poder transformador e as pessoas não se ligam disso até o momento que você tira a arte delas, né? Mas eu acho incrível isso que você está falando desse trabalho de você pegar moradores e tal, que você está colocando o cara lá, você valoriza a pessoa, valoriza o lugar, as pessoas passam a cuidar mais do lugar, então a arte tem esse poder transformador urbano e pessoal, emotivo, né? Mas assim, não precisa por exemplo, em Cabo Verde eu fiz 2 tipos de murais. Um mural, eu não usei pessoas. Eu fiz uma pesquisa sobre padronagens africanas e principalmente padronagens de Cabo Verde. Fiz essa mistura, tipo esse trabalho aqui, fiz uma mistura de tendências, né, de informações, de composição, e fiz um trabalho totalmente abstrato, mas cada cantinho ali tinha uma informação de uma coisa muito antiga africana. E o interessante é que várias crianças estavam lá. E todas elas começaram a desenhar as padronagens africanas naquele onde eu pintei. E olha que interessante, essas crianças nunca iam ter acesso a essas padronagens africanas, porque lá não tem biblioteca, lá mal tem internet. E elas ali estão tendo acesso a uma coisa que é do passado, de suas próprias raízes. Principalmente porque Cabo Verde ainda tem uma coisa de abafar a cultura africana. Lá se fala português, mas eles falam a língua deles, que é o crioulo, né? Eles falam isso, mas eles não falam com o resto das pessoas o crioulo, eles falam o português. Então eles se abafam, se anulam na sua própria identidade como africano, nem se enxergam muito como. E quando você vê, nossa, está ali a criança já desenhando aquela padronagem, já está desenhando uma coisa de sua própria raiz. Então, existem várias formas de você estimular isso, não só desenhando o morador de lá e tudo mais. É como você pensa mesmo a situação, entendeu? Eu desses exemplos, eu queria que você contasse algum, assim, de alguma pessoa que teve acesso, viu uma obra sua e veio falar com você, falou, cara, essa obra me emocionou, porque eu lembrei de sei lá o quê, ou pessoas que foram tocadas pela sua obra, assim. Assim, o que me vem de primeira é Cleveland, porque, nossa, todas as crianças aqui, o mural que eu pintei e que refletiu as 6 crianças em Cleveland, foi o maior mural de Ohio, as crianças se viram e aquilo ali mudou a vida daquelas crianças. Por exemplo, tinha uma menina lá chamada Jiraya. Quando eu comecei a frequentar o centro comunitário, ela era muito tímida, não falava com ninguém, ficava muito só com a avó.
eu percebia que ela não, sabe, era totalmente contida. Mas eu tirei muitas fotos dela, pedi para ela participar do ensaio fotográfico e tudo mais. Ela me ajudou a pintar o mural. Ao longo do processo do mural, ela foi se mudando um pouco a personalidade dela. E na conclusão do mural, ela já estava fazendo muitos amigos, ela já estava com autoestima altíssima, porque ela se viu representada. E, assim, até pouco tempo atrás eu tive notícia dela, a menina adora a situação. Então, assim, eu mudei realmente com aquilo ali a vida daquela garota, assim, de uma forma muito positiva. Não, assim, uma mudança de frequência, entende? Não é uma mudança assim, ela não mudou de casa, assim, não é uma mudança de coisa, é uma mudança de autoestima, de elevação vibracional interna daquela pessoa, isso porque ela foi a representada. Mas houve uma mudança de vibração interna também nas outras pessoas que se viram de alguma forma representadas, seja pela padronagem, seja pelas figuras representadas, mas houve uma mudança muito grande. Esse é o poder da arte, né? Sim, e num outro aspecto também, você deve ter alguma história de pessoas que foram influenciadas pelo seu trabalho e começaram a desenhar. Sim, sim. Geralmente eu recebo, assim, de vez em quando, um desenho, porque, assim, tanto esse mural de Cleveland como alguns trabalhos meus já estão constando há alguns anos em cadernos de arte de escolas públicas e particulares, da editora Moderna e de uma outra editora aí que eu esqueci o nome. Então, alunos da quinta, sexta série, elas estudam arte e tem lá uma parte lá, um trabalho, serviço, que tem lá eu tenho meu próprio dever de casa. Nessa situação, muito legal isso. Basicamente por causa desse trabalho de Cleveland. E muitas coisas, algum dos deveres era faça sua arte inspirado no meu trabalho. Então, às vezes eu recebo alguns deveres de casa das pessoas, né, tentando fazer alguma coisa inspirada naquilo, né, das crianças. E isso é muito, muito emocionante para mim, receber às vezes que uma criança, por causa da escola, tentou desenhar parecido com aquilo ali. Então, foi um mural que também abriu minhas portas para entrar na escola aqui no Brasil, porque esses livros de arte têm circulação nacional. Eu acho que é legal isso também, né? Porque tem acho que o brasileiro tem muito disso. Você tem que ter uma aprovação lá fora para daí as pessoas prestarem atenção em você aqui. Infelizmente. Ó, um recado aqui da Naede Amaraia. Boa noite, admiro demais a arte da Nanda. Nossas escolas públicas ficaria muito mais atrativa com artes. Fica aí o convite. Quem sabe fazer um Muito obrigada. projeto aí, Ananda. Com certeza. Né? É muito legal trabalhar com criança. Eu queria te fazer uma outra pergunta, a Ellen da Costa. Isso é sensacional, nossas crianças merecem ter acesso a arte de qualidade, isso aí. Já teve alguma vez, você trabalha por encomenda, né, mas teve alguma vez que você se negou a fazer devido a pessoa, ou a instituição, ou a marca não condizia com o que você acreditava? Já aconteceu isso? Já, sim, claro. Recentemente eu tive que recusar um mural gigantesco de 100 Não precisa metros falar o meu. nome não, tá? Não precisa Não, queimar. não vou falar nome, mas eu tive que recusar porque o tempo não ia ser suficiente. Uhum. O tempo que estavam dando para dar diariamente e na situação total não ia ser suficiente. Então, não dá para eu fazer algo correndo, né? Se não tem como. O padrão de qualidade tem que ser grande. Tem que ser o mesmo. Eu vou assinar aquilo ali, eu não posso fazer correndo. No meu estilo, eu faço trabalho muito demorado. Tem outros artistas que vão conseguir fazer porque fazem mais rápido. Mas eu não poderia assumir aquilo ali, porque eu tenho certeza que não ia dar tempo. Mas, com certeza, eu já recusei muita coisa, porque não condiz com o que eu penso. É normal e não tem problema recusar trabalho, porque outros virão. Não tem. A vida não acaba porque você recusa uma coisa. Você não precisa vender sua alma para que você possa ter algum dinheiro. Você, assim, claro que o dinheiro é importante. Isso é um comércio também, antes de tudo. Você está vendendo um produto, mas é muito importante você pensar antes se aquilo ali vai fazer bem para sua alma, se aquilo ali é importante, vai somar no mundo. Você vai fazer alguma coisa que realmente é positiva.
né? Sim. E A Ellen da Costa está te perguntando qual o tempo. Você tem uma ideia, assim, por metro também, né? Sei lá, depende muito do trabalho técnico que você está usando, né? como assim? É que ela está perguntando qual o tempo, acho que é qual o tempo que você leva, né, para fazer um trabalho, mas acho que vai depender muito do tamanho do lugar, né? É, assim, assim, posso falar tela, eu realmente levo muito tempo. Não na execução sim, mas a pesquisa é o que leva mais tempo. Porque a pesquisa é a parte mais importante. Quando você monta digitalmente um rascunho, você tem que pesquisar, então é muito tempo que aquilo ali leva. Coisas que outros artistas podem cair na preguiça, ou, não estou afim de fazer isso, aí repete o trabalho. Então, para que você possa evoluir e possa manter um padrão interno alto, você tem que pensar assim: como eu posso fazer esse trabalho diferente, mantendo o meu próprio estilo, mas de um estilo mais elevado, uma coisa melhor, uma coisa que você tenha um propósito mais, entendeu? Interessante. Então, depende da situação, mas eu tenho que contar com a ajuda de. Assim, resumindo, um mural grande não se faz sozinho, eu tenho que ter ajuda, tem que ter produção, tem que ter equipamento, tem que ter material. E depende da produção que está comigo. Se é uma produção boa, top, eu vou fazer rápido. Se é uma produção que vai me dar muito problema de logística, aí vai demorar bastante, vai se arrastar. Então depende do time com que eu estou trabalhando. Legal. Ananda, eu normalmente eu falo que eu vou ficar meia hora, mas eu fico quase uma, e é o tempo que a gente está levando aqui, na verdade. Para finalizar, para a gente for para esses minutos finais aí, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo o seu processo artístico aí durante a pandemia, se você tem sido mais criativo para você, se você está louco para voltar para a rua, o que você tem feito aí? Eu, assim, no meu caso, sempre vivi numa eterna pandemia no sentido de isolamento, porque eu sempre fico muito em casa trabalhando, assim. Basicamente, eu só fico em casa pintando e eu saio, assim, tenho que viajar. Basicamente, eu viajo mais para trabalhar. E quando eu viajo, é uma situação que eu não vou para coisas turísticas. Eu vou para onde eu vou pintar, eu conheço a situação que eu vou trabalhar, é uma coisa mais, sabe, voltada para o trabalho. Eu agora, com a pandemia, como eu tive alguns projetos cancelados esse ano, não vão acontecer esse ano. Então, eu priorizei coisas que eu vou fazer ano que vem. Por exemplo, eu estou preparando uma exposição que eu estou fazendo junto com uma amiga minha, a Helena Madione. E aí eu estou fazendo uma série de pinturas realísticas a óleo, de um trabalho que eu estou desenvolvendo com ela e tudo mais. Isso demora muito tempo. Então, estou focada nesse projeto. E alguns outros trabalhos que surgem que eu só preciso fazer digitalmente. Então, assim, eu realmente não mudou no sentido que eu cancelei algumas viagens, mas não mudou porque eu continuo trabalhando da mesma forma em casa. Mas a pandemia me fez ficar um pouco mais solidária, no sentido que participar de campanhas que ajudam alguma situação, alguma causa, e de verificar que a solidariedade, as pessoas estão se despertando um pouco mais para isso, né? De doar seu trabalho para alguma situação, de você se movimentar sem ganhar nada, mas vai ajudar uma causa, sabe? Eu acho que a pandemia ela me mudou nesse sentido, de eu doar o meu trabalho, de eu doar meu tempo, não só comigo, percebi que vários outros artistas também estão nessa frequência de doar seu tempo, doar seu trabalho, doar sua cabeça, sua ideia, para uma causa, uma situação que vai ajudar bastante um grupo, uma situação, uma causa. E agora na pandemia, né, que está uma situação, as pessoas banalizaram a morte, né, que você vê que morreram 800 pessoas, está diminuindo. E aí você vê, cara, peraí, mas está diminuindo, mas 800 ainda é muita gente. Ainda é um sofrimento muito grande. Então, assim, no sentido de despertar as pessoas para uma causa, para uma situação, né? A pandemia me mudou nisso, de que eu estou doando mais as coisas, estou um pouco mais entendendo que não basta viver no mundinho, mas tem que ser solidário para sempre. De entender que se você não pode fisicamente estar num lugar, você pode doar financeiramente, você pode doar com o seu trabalho, você pode doar. Nem que seja R$ 1, mas você está ajudando, entendeu? Isso é muito importante, que não só os artistas, mas as pessoas entendam que doar 5, R$ 10 para uma causa que vai ajudar alguma coisa
não vai fazer você mais pobre, mas vai fazer aquela coisa se engrandecer, aumentar. E a pandemia me ensinou, está me ensinando que a doação mesmo, de ajudar em causas, em situações. Isso é muito importante, porque vai levar para a vida toda. Não só a minha, mas muita gente também está nessa vibe. Acho que sim, né? Acho que fica uma lição para ser levada após pandemia, isso daí também, né? Isso. A pandemia vai mudar muita coisa, eu acho. Não, já está mudando, já mudou e vai mudar muito. Tanto em relação à saúde, como nos movimentamos em relação à arte, à vida online. As lives não vão acabar porque descobriram a vacina. Elas vão aumentar. Então, a gente mudou e ficamos mais tecnológicos, muito mais conscientes, eu acredito, por causa dessa doença devastadora. Houve um aspecto super negativo, triste e pesado, porém, houve um aspecto muito positivo de evolução tecnológica, evolução de consciência, das pessoas começarem a se compadecer com certas causas e situações. Então, a gente tem que olhar também pelos dois ângulos e, claro, se protegendo, né? Muito bem, esse é o recado. A gente vai finalizar, já que deu quase uma hora já Foi de rápido, live. né? Foi rápido, ficaria mais umas horas aqui. Acho que vou chamar você para uma próxima. Se você não achar ruim, a gente faz mais uma. Seria um Não, com prazer. certeza. Só para finalizar, gostaria muito de agradecer mesmo o seu ter aceito o nosso convite. Foi demais, um ótimo papo. Prazer te conhecer virtualmente, acho que é isso, né? Acho que no mundo de hoje é o que temos. Acho que enfim, proporcionou esse encontro. Espero que nos encontremos um dia ao vivo e façamos projetos Sim, juntos. com E até fazer certeza. o convite aqui para você, para ficar registrado. O que eu te falo do museu é isso, ele é um site, né, nesse momento que a gente está mapeando obra de arte, mas a gente já fez exposições, a gente já fez alguns projetos, e a nossa ideia é ampliar isso, inclusive não só para São Paulo, né? Não só se manter só em São Paulo. Então, o Rio de Janeiro é um mercado que a gente queria muito fazer coisas aí. E quem sabe a gente faz um projeto junto aí, queria fazer o convite e ver se a gente pode contar com você. Se a gente puder contar, vai Prazer, com ser lindo. certeza. Muito obrigada. Conte comigo sempre para somar positivamente um projeto, uma causa. Eu estou aqui para somar e seria um grande prazer. E eu acho que vocês têm, pô, muito potencial, já cresceram bastante e vão crescer muito mais, porque a proposta do Arte Fora do Arte Museu Fora é do muito Museu. boa, é isso, muito boa, muito moderna, e é uma proposta que ela não se limita, é uma proposta assim, vamos crescer assim, ó, sabe? Ela não tem limite de crescimento, é uma coisa e pode ser para, pô, tem muita evolução nisso aí, muito para crescer, muito bom. Então seria um grande prazer para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, vou usar de release da próxima vez que eu fizer alguma coisa. Mas é isso, brigadão. Mas a ideia nossa realmente é essa, é um trabalho, a gente percebe que é um trabalho meio que sem fim, assim, as pessoas vão Exato. participar, é isso. Mas brigadão, Ananda, eu tenho 23 segundos aqui, tá me apontando aqui. Ananda, brigadíssimo. Falamos Muito novamente, a obrigada, gente continua pelo contato ali via e-mail e telefone. com Obrigado a todo certeza. mundo. Isso daqui também é um podcast, tá? A gente solta isso depois, então dá para ouvir aí em podcast isso também. Vai no YouTube e salvo no Instagram, certo, gente? Beijo para vocês, até. Obrigadão. Obrigada, pessoal.